Sejam todos muito bem-vindos ao canal Estado Imaginário. Pessoal, hoje aqui no cenário que eu uso para fazer as lives. Bom, vamos lá. Gente, vocês sabem que muitas vezes, lá vai eu com história logo de cara aqui, né? Muitas vezes eu faço aqui o vídeo pro canal, conversando com vocês, trocando uma ideia com vocês aí. Como também é na live, né? A gente faz um bate-papo ali, mas sempre tentando olhar nos olhos de vocês através da lente aqui, pela lente do amor, né? Seguinte, claro que às vezes pode até ficar um pouco datado, pessoal, eu tento fugir um pouco disso. Eu não fico ali em cima das estreias. E muitas vezes alguma coisa que está passando no stream ali me provoca a vir aqui falar com vocês. Como vocês sabem, aqui é o canal Faroeste, o canal Zumbi. Gosto muito dessas duas modalidades de gênero de filme aí. E nós temos ali uma coisa que foi lançada no stream, que é o The Walking Dead, né? Baseado ali na história em quadrinhos e tal. O mesmo nome e tudo. E a primeira temporada, tem muito mais que a primeira temporada, mas a primeira temporada é uma coisa assim, daquelas que eu fiquei embasbacado, assim, aquela coisa, puxa... É o que eu queria ver de zumbi, a história em quadrinho que eu conhecia pouco, mas está ali traduzido para a tela. E um dos personagens mais memoráveis, um dos principais, o Rick, ele só fica vivo por causa dele, o Glenn, ele tem uma continuidade ali e tal, que vem até hoje, permeia até hoje no que eu vou falar aqui em relação à sua par romântica, vamos chamar assim, a Maggie, né? Então, o que eu vou falar hoje aqui para vocês e por que, eu vou trazer no meio do vídeo aqui, por que eu trouxe isso aqui. Não é só porque é uma continuidade, que é o spin-off, não sei o que, porque eu falei do um, eu sou obrigado a falar do outro. Não, não é isso. É porque realmente tem uma coisa muito estranha que aconteceu nessa que é a segunda temporada de um dos vários já, né, pessoal? Tem um monte de spin-off já de The Walking Dead. Merecidamente, vamos chamar assim, mas uns funcionaram, outros não funcionaram nada. Então nós vamos falar hoje do The Walking Dead, né? 2 pontinhos. Dead City. E aí eu vou tentar explicar aqui pra vocês por que me chamou a atenção e falar, não, tem que falar sobre essa obra aqui, tá bom? Então, roda a vinheta. Meus queridos, vamos lá. Sintonizando ali Prime Video, certo? Prime Video tá ali, começou em 2023, a primeira temporada com 6 episódios, The Walking Dead, o Dead City, que é a trajetória da nossa querida, heróica Maggie, tá? Que é ali, teve um enlace amoroso com o nosso querido também, Glenn. E no meio do caminho tinha uma pedra e tinha uma pedra junto com um taco de beisebol a Lucille, tá, pessoal? Então, uma das coisas mais terríveis, mais memoráveis de todos os tempos para mim da televisão, que é uma coisa que a gente esperava, quem acompanhou sabe o que eu tô falando, a gente esperava ali o domingão, aquela hora da madrugada para acordar cedo para trabalhar e tal, mas e depois virava discussão na segunda-feira, coisas boas quando, né, a televisão, o entretenimento traz isso pra gente, né, cara? Muito bom, muito bom. Né, cara? Né, eu tô falando com quem, né, cara? Né, pessoal? Então, assim, nós tivemos ali um momento com o tal do Negan. Então, para gente colocar nome aos bois, né, pessoal? O Glenn era feito pelo Steven Yeun. O Steven Yeun é um cara acima da média e ele é um cara fora do convencional e logo de cara no The Walking Dead, né, a série principal, ele já mostrava que vinha. Ele ficou principal logo de cara, o carisma imediato e tal, e a trajetória dele toda é espetacular. Toda vez que ele aparecia em tela. E aí, aquelas coisas que acontecem, né, vamos lá, assim, no tempo da feiticeira, né, o casal que bate, assim, a química. Poxa, a gente achava que realmente eles estavam juntos mesmo na vida real e eles, poxa, alimentavam um pouco, depois eles desmentiam, a gente falava, tá desmentindo, mas é mentira deles, eles estão juntos e tal. Poxa, eles já casados com um filho e tudo mais, então a gente fala, não são juntos, que é uma mágica assim que é raro, e quando acontece é muito sensacional. Então, a Maggie, a linda, belíssima atriz Lauren Cohen, e hoje em dia a talentosa Lauren Cohen, juntamente com o nosso Jeffrey Dean Morgan, né, até minha namorada, ela fala, né? O elegante, o charmoso, eu concordo com ela, o charmoso, é charmoso pra caramba, né? O charmoso Jim Morgan, o pai dos Winchester, né? O Negan dele é uma coisa assim que é marcante por conta dele, né? Colocasse qualquer outro ator, talvez não funcione, ou muitos atores não funcionariam, mas por conta dele funciona muito. E não tem mais spoiler, né? Poxa, ele vai lá, como também acontece na história em quadrinho, na HQ, ele vai lá e rebenta a cabeça do Glenn e fica aquela coisa, como é que a Mega vai se vingar dele. E aí tem toda uma trajetória, o Rick faz um monte de coisa, ele faz um monte de coisa errada, enfim, o Rick vai lá e coloca ele nos eixos de novo e tal. E tem toda uma história aí, é muito profundo, o cara era professor de educação física, aí, pô, isso é interessante no The Walking Dead. Poxa, você era o quê? E depois que acontece um final de mundo desse, o que você faz, né? O que você vira, no final das contas? Você era, o que você vira? Isso é muito interessante. E o que vai acontecer com esse cara seguindo a vida dele, literalmente, né? E os zumbis seguindo a morte dos zumbis, né? O que vai acontecer? E aí você tem eles
indo lá para Manhattan, né, para aquela ilha de Manhattan, aquela coisa toda, para continuar vivendo as suas coisas, vamos chamar assim, né? As suas sobrevivências, né? Porque ali são sobreviventes. Então, tem a sobrevida, literalmente. O que eu estou fazendo na minha sobrevida, né? Porque eu estou sobrevivendo a sobrevivência, aquela coisa toda, né? As coisas vão se ajeitando, o zumbi fica ali mais como um pano de fundo, já não é aquela coisa tão direta, aquela coisa toda, permeia mais a suspense, mas o que fica ali é a maldade humana, né? É como minha avó Pérola dizia, né? Você não tem que ter medo dos mortos, tem medo dos vivos. É mais cabe como uma luva nessa questão. E aí fica aquela coisa, o que vai acontecer? Poxa, eu falo assim, pelo amor de Deus, tá uma algeriza. Eu falo, não, pelo amor de Deus, vem com a Mega ficar com ter esse par romântico, amoroso e tal, e graças a Deus ele não seguindo pra essa linha. Mas tem ali uma coisa que incomoda um pouco na primeira temporada, nesses 6 episódios, mas que vai. Por que eu tô trazendo esse vídeo aqui, gente? Pra falar da segunda temporada, já tá aprovada a terceira, são 8 episódios. Começo a assistir o primeiro, o segundo e o terceiro episódio. É uma coisa assim, impressionantemente bem feita. O legado de Walking Dead é honrado, né? Parece meio bobão falar isso, mas assim, o legado é honrado. Tá ali com um crescente. O primeiro episódio lá da série principal era uma coisa legal, diferente. Eu tô trazendo agora, lá pra frente, depois de muitos anos, 11, 12, 15 anos pra frente, numa segunda temporada de um spin-off, tô trazendo uma marca, uma coisa legal, um suspense, uma coisa que angustia você, não só dos zumbis, mas do ser humano, como ele ficou, o que ele tá querendo recriar na Terra. A ideia é perfeita, não só do que é recriado, que já está ali na Babilônia, né, literalmente na Babilônia, as coisas que estão acontecendo, mas primordialmente para a personagem nova, a Dama, que chega ali de uma forma tenebrosa, é uma forma assim que você fala assim, caramba, ela parece que foi saída de um filme de psicose, tá? Não sei se é a mãe ou o filho, mas ela parece que foi saída do filme de psicose. Ela é muito bem interpretada pela Lisa Emery, tá? E isso traz uma coisa ali muito louca. Então você tem o Negan do Jeffrey Dean Morgan e a Meg da Laura Cohen com aquela força, ainda sem perder aquela força, né, daquilo que você conhecia eles. É uma primeira temporada ali que vai, né, ter uma coisa interessante. A segunda temporada ela começa nessa pegada de quem foi deixado para trás, quem foi para frente, quem teve que voltar e tal. E esse elemento novo é bastante interessante. E aí você tem o croata, e enfim, o croata é aquela coisa no primeiro, segundo, terceiro episódio. Tudo é tão forte que dá uma angústia na gente mesmo. E aí o nome do ator, gente, é Zeljko Ivanek. Eu não sei lá se ele é croata mesmo, mas assim, ele é norte-americano, na verdade. Mas ele tem, não sei se é a ascendência dele, o que é, mas Zeljko, né? Ele é sempre bom, gente. Pode perceber, tudo que é coisa que esse cara faz é daqueles caras que fica aquela figurinha carimbada, sabe? Falar que ele não é o principal, ele foi ali coadjuvante muitas vezes, mas é um coadjuvante tão forte que ele acaba sobressaindo, né? E, novamente, ele sobressai. Primeira, segunda, terceira temporada. Junto a isso, um pouco menor, não vou falar de todo mundo, tá? Junto a isso, um pouco menor, tem o filho, né, da Megan com o Glenn, que é o Herschel. Olha, gente, eu até paro assim um pouco pra pensar, porque como não tem aquela coisa de roteiro nem nada, mas assim, tá bom, funciona também. Então vocês estão entendendo que tudo eu tô falando assim, meio assim, querendo fazer uma ressalva e não faço, falando que funciona legal. Ele funciona legal também, fica uma coisa ali meio, também, bastante obscura. O que aconteceu com esse garoto aí, né? Uma coisa que fica depois bem clara. Vai ficar obscuro de um lado e bem claro depois, mas enfim. Você fica com um pouco de receio, de medo dele assim. E como ator, ele segue ali a linha, vamos chamar, como um ator oriental, vamos chamar, de origens orientais, ele segue a mesma linha ali do pai que ele tem na ficção, né? Então assim, o Logan Kim, ele é um ator, né, um jovem ator, que promete muito, já fez coisa legal, veja bem, até no Caso Fantasmas que ele tá, ele sobra, então ele como ator mirim, ele tá ótimo, agora como adolescente tá ali numa pegada legal, vamos esperar mais desse cara aí, tá? Será que vai ser um novo Stephen Yeun? Não sei, mas promete bastante. Então, colocando esses nomes aí, essas figuras aí e tudo mais, vamos chegar ao que eu quis colocar aqui pra vocês. Gente, no 4º episódio pra frente, eu não acredito que eu vi aquilo que eu vi. Chega uma hora que realmente até a maquiagem do zumbi parece que não fizeram com esmero. Eu vou usar o termo esmero. Todo o esmero que parecia que estava ali no clima criado no primeiro, segundo e terceiro episódio foi o Jim Morgan, comendo barata
crocante, comendo barata crocante por fora e cremosa por dentro. Cara, o bicho é charmoso comendo barata, cara. É brincadeira, né, meu? É impressionante. O cara não é fraco, não. Olha essa fera aí, como diria o Faustão. Então, assim, eu não sei, descamba de uma tal forma, desanda o bolo de uma tal forma, que poucas vezes eu vi na minha vida. Poucas vezes. Série porcaria, gente, tem um monte por aí. Série que termina mal, tem algumas também. A La Lost, né? Mas, gente, uma série que tá ali na sua segunda temporada, tem uma premissa boa, tudo mais, tá com os seus 3 primeiros episódios redondinhos, eles caem num buraco, num abismo, que chega assim, você fica impressionado, embasbacado mesmo, como eu falei no começo do vídeo. Tem um episódio, eu não sei se é o 6º, gente, eu não sei se é o 6º ou o 7º, tá? Que ele é completamente perdido, tem lá numa torre, lá tudo mais tal, que é mais voltado com a Meg e o croata. As coisas que acontecem ali estranhas não são explicadas, não tem os porquês das coisas, é desconstruído completamente todos os personagens que são ricos e são antigos, no caso do croata e no caso da Meg, é desconstruído pra nada, fica uma coisa, pra nada não, pra uma coisa boba que vai acontecer ali de umas certas alianças, né? Você não me perdoa, mas ao mesmo tempo você me perdoa, você não me perdoa, mas eu tenho que fazer uma aliança com você, mas essa aliança é nobre, é verdadeira. É muito forçado, eles se perdem completamente, e sem brincadeira, o último episódio parece uma novela mal feita, né, uma malhação em fim de carreira. Gente, sem brincadeira, parece uma malhação em fim de carreira. É lamentável. Tem uns dizer uma coisa ali que fica mal pra caramba, tem umas coisas assim, nossa, tem umas interpretações esdrúxulas de algumas pessoas que eu não falei aqui. Esse pessoal que eu falei, não, eles mesmo com um roteiro ruim, mesmo com a situação ruim, eles vão bem. O Morgan, ele tem uma hora ali que ele se perde um pouquinho, tem uma hora ali que ele sai do Negan, porque a proposta e quando ele tenta voltar, aquilo fica meio... Gente, é muito louco isso, sabe assim? Não deu pra sair e voltar, sabe, do personagem? Foi muito bem construído antes, não dá pra sair assim dessa forma. Parece que até ele se desconcentrou. Mas tem gente ali do quadro ali de coadjuvantes, meu Deus do céu, é constrangedor mesmo. É ruim, porque aí já não é roteiro, é a interpretação, um ator que não se entregou bem, a atriz que não se entregou bem também, complicado. O próprio retorno, né, da situação do taco de beisebol, da Lucille, que é o nome da primeira mulher do personagem Negan e tal, aquela coisa toda, fica bem desestruturado, fica bem assim, os trapalhões, sabe assim, fica bem assim as noivas dos trapalhões, sabe, fica uma coisa assim, né, já que eu falei de Faustão aqui, fica bem aquela coisa do Faustão com o Sérgio Malandro, sabe, o rap do ovo lá, meu Deus do céu, fica uma coisa nesse sentido, gente, é nesse nível, é pra esse nível que desce, tá, uma coisa lamentável, nossa, impressionante. E eu aqui na minha filosofada, aqui, quando tava pensando em falar sobre o filme, eu fiquei com 3 M's na cabeça aqui, fica aqui, vou lançar essa agora. A série original e os primeiros 3 episódios tem aquela mítica, a mística e a mágica. Eu falei bonito agora, né? Isso tudo vai ralo abaixo, vai embora, vai pela privada, não é nem ralo, vai pelo vaso sanitário. Chega no final dessa temporada, você não tem nenhuma mítica e nenhuma mística, vou colocar mais um M aí. Você não tem nenhuma métrica e você não tem nenhuma mágica, não tem um momento mágico nenhum. Eu confesso a vocês, gente, que tomara a terceira temporada, e fica nessa esperança, né, tipo lá Marvel, né? Tomara que na terceira temporada, bom, também que foi ali, lançaram o Quarteto Fantástico, Primeiro Espaço, tudo bem. Então vamos nessa esperança que a última que morre, às vezes ela pode reviver, né, igual o zumbi. Gente, que a terceira temporada eles acertem, porque o episódio, ele termina com um gancho que não é gancho, tá? Sem ápice nenhum, nada. Como tem o ápice da primeira temporada, pelo menos um pequeno ápice, não tem nada dessa vez agora. É algo que vai ser, acabou, tá? Acabou. Se acabou, e aí, vamos lá esperar que eles salvem isso aí na terceira temporada. The Walking Dead teve isso aí, né? Mas ali, meio perigoso. É bom colocar que os dois ali, alternadamente, né, produzem. Isso é muito comum hoje em dia, eu acho interessante, né, os atores tomaram essa frente, eu acho legal, merecido. E aí também não pode reclamar, né, porque vai reclamar que esse pressionou, que aquele fez isso, que, né, não pode reclamar mais. Você tá ali na frente, você tá ali colocando seu dinheiro e ganhando seu dinheiro. Então a produção é da Laura Cohen, né, parte da produção, a coprodução, e do Jeffrey Dean Morgan. Então, enfim, estão colocando o nome merecido ali embaixo, e o negócio não tá legal.
Tá bom, pessoal? Então, trazer essa curiosidade, que eu acho que eu nunca tinha visto uma coisa dessa, uma série segunda temporada com 8 episódios, 3 serem uma qualificação acima da média, estratosférica, e a outra, Galactus, né? E a outra, Homem-Formiga mal feito. Tá bom, gente? É isso aí. Bom, e dito isso, eu vou ficando por aqui agradecendo a sua paciência, a sua audiência, ao prestígio às vezes do canal e deixando aquele valeu aqui, aquele valeu vivo, sem ser zumbi, valeu vivo, já que eu tô com sono, gente, que pra falar algumas palavras tá difícil de sair, tá? Então, antes que eu comece a me enrolar mais que zumbi aqui, linguinha pra fora, valeu, pessoal, valeu. Até a semana que vem, valeu. Mate 3 lances para balançar! Oh, meu! Faz barulho, por favor!